Etapa 2. Jornada com o Livro do Céu. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Com a graça de Deus, vamos continuando aqui essa jornada da segunda etapa. Livro do Céu, a partir do volume 12. Paramos no volume 21, continuando aqui a partir do 22, que é de 8 de outubro de 1917. Tudo o que foi feito por Jesus é eterno. As almas que amam a Jesus o Supremo. Continuando o meu habitual estado, meu amável Jesus, assim que veio, estando eu com muitas penas, me disse: Minha filha, o que foi feito por mim, tudo é eterno. Assim que minha humanidade sofredora não devia ser para um tempo, senão até que o mundo seja mundo. E como minha humanidade no céu não é já capaz de sofrer, me sirvo da humanidade das criaturas, fazendo-as participar de minhas penas para continuar minha humanidade na terra. E isto com justiça, porque estando eu na terra, incorporei em mim todas as humanidades das criaturas para as pôr a salvo e fazer tudo para elas. Agora, estando no céu, difundo nelas esta minha humanidade, especialmente em quem me ama. Difundo minhas penas e tudo o que fez minha humanidade, para o bem das almas extraviadas, para dizer ao Pai: minha humanidade está no céu, mas também na terra, nas almas que me amam e sofrem. Por isso, minha satisfação para com o Pai é sempre completa. Minhas penas estão sempre em ação, porque as almas que me amam me suprem. Por isso, consola-te quando sofres, porque recebes a honra de me substituir. Olha que grande aqui o que o Senhor vem falando, nessa realidade das almas que sofrem neste mundo, enquanto está na peregrinação desta terra. E se essas almas que sofrem amam ao Senhor, estão dando correspondência a essa humanidade dele, que durante o tempo que esteve sobre a terra,
Em tudo correspondeu à vontade do Pai, em tudo fez a vontade do Pai. E também assumiu na sua humanidade todas as humanidades, todas as pessoas, todas as almas. Não lembro aqui se a gente já meditou ou se ainda vai, a gente ainda vai passar pelo texto que eu não me lembro agora qual que é o trecho, que fala que quando ele foi concebido no seio da Virgem Maria, ali todas as almas estavam concebidas junto com ele, concebidas juntamente com ele no ventre de Maria. Jesus assume a humanidade, não só a humanidade para ele, o Verbo eterno, mas ele assume nele a humanidade de cada alma, do primeiro ao último homem, ele assume todas, mesmo as almas dos condenados, não só aquelas que serão salvas, que participarão da glória eterna um dia, mas aqueles que também o rejeitarão, aqueles que o rejeitam ainda hoje, todas essas almas, o Senhor assumiu nele. E por essa realidade, como ele diz, como está descrito no título, tudo o que Jesus fez foi eterno. Então, todos os atos deles foram eternos porque foram atos feitos na divina vontade. Não foram atos eternos apenas porque era o Verbo que estava fazendo e por ser ele eram eternos porque ele era Deus. Eram eternos porque quem fazia esses atos era o Jesus humano, mas o Jesus humano investido da divina vontade, investido da vontade de Deus. Porque na humanidade Jesus se esvaziou da condição divina, ele viveu plenamente a humanidade, a vida humana, em tudo ele esteve partilhando da nossa condição humana, exceto no pecado. Isso a gente já sabe, já é uma condição de fé, que exceto no pecado, em tudo ele assumia a nossa condição de sofrimento, de dores, de contrariedades, as condições biológicas, todas ele passou, sofreu para ter ali essa experiência de viver na pele, um Deus que vive na pele a condição das suas criaturas que foram feitas à sua imagem e semelhança, para ninguém ter o pretexto de dizer que Jesus não sabe o que é ser humano, o que é passar pela vida nessa terra, o que é peregrinar nessa terra, o que é sofrer nessa terra. Ninguém vai ter essa desculpa diante dele. E ao assumir essa condição, durante esse tempo ele se esvazia da condição divina. Até mesmo quando ele fazia milagres, ele pedia ao Pai. Era ao Pai que ele se dirigia. Ele poderia simplesmente falar: faça-se aqui o pão na multiplicação. Quando ele curou o cego, quando ele curou o paralítico, quando ele curou leprosos e etc. Quando ele ressuscitou Lázaro e outras pessoas que ele ressuscitou também. Tantos e tantos milagres que ele fez, ele poderia simplesmente ter feito, invocado ali a sua condição divina, de Verbo eterno, de segunda pessoa da Santíssima Trindade, ter feito simplesmente porque ele tinha o poder, mas ele se submeteu totalmente ao Pai e tudo ele pedia ao Pai e fazia também conforme a fé das pessoas, mas era o Pai que executava através dele, porque ali era o Jesus humano que estava operando, embora a condição divina não deixava de estar nele, porque ele era 100% humano e 100% divino. Então, esse esvaziar-se da condição divina não significa que ele se separou, não. Houve ali uma cisão, não existe isso. Sempre foi, a condição divina sempre esteve com ele, mas ele não usurpava dessa condição, ele não usava essa condição, ele usava apenas da humanidade. Ele quis experimentar em tudo essa condição de fraqueza, da limitação
de estar na matéria, dessa perecividade da matéria. Ele experimentou toda essa condição, mas ele assumiu ali na divina vontade, porque era a divina vontade que reinava nele, ele assumiu também a condição de todas as almas nele. E por isso, hoje, já desde que ele retornou ao céu na humanidade, ele não tem como sofrer, porque no céu não existe o sofrimento, não existe essa realidade do sofrimento, mas ele continuou nas almas. Essa é uma condição assim que para nós, se a gente tentar raciocinar isso com a nossa cabeça limitada, a gente não vai compreender. Mas se a gente pede a graça e eleva o nosso pensamento e conversa com o Senhor, busca essa compreensão, a gente vai vendo que realmente Jesus, ele ficou nas almas, ele está, porque a nossa vida, a continuação, a nossa vida só existe porque ele assumiu a nossa vida, ele assumiu a nossa condição, ele viveu por nós, ele fez os atos por nós, ele reparou todos os nossos atos para devolver a glória para o Pai por cada um de nós. Então, por ele ter vivido já a nossa vida durante o tempo que ele esteve na terra, e ele poderia fazer isso porque ele era o Verbo eterno e porque ele estava na vontade divina. Então, tudo que é feito na vontade divina é eterno. Tudo que é feito na vontade divina é divino. E essa é uma realidade, esse é um conhecimento que a gente adquire lendo esses escritos e a gente precisa assumir como uma verdade. Jesus manifesta essa informação, traz essa informação através da Luísa nesses escritos e nós precisamos acreditar nisso que ele fala, que tudo que é feito na divina vontade é eterno. Então, tudo que ele sofreu também ali foi eterno. E ele, ao viver a nossa vida, ele exprime essa condição e hoje ele está nas almas também, repetindo esses atos em nós, nas nossas almas. E principalmente naqueles que correspondem, naqueles que amam. E ele continua esse sofrimento, ele repete esse sofrimento nas nossas almas. Ninguém pode dizer nessa terra que não sofre, que está isento de sofrimento. Por mais que uma pessoa que seja abastada, que tenha condições financeiras, que tenha tudo, que tenha todos os bens da terra à sua disposição, nela existe um sofrimento que muitas vezes que é oculto, que é um sofrimento interior, porque existe dentro de cada um de nós um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Então, mesmo aquelas pessoas que têm tudo à disposição e poderia dizer, nossa, eu não sofro, eu sou feliz porque eu tenho tudo à minha disposição, mas falta o principal. E são pessoas que sofrem por outras realidades, por outras condições. Então, o sofrimento, ele se manifesta de várias formas, não é só aquele sofrimento físico das pessoas que não têm condições, das pessoas que são doentes, das pessoas que têm problemas mesmo reais ali na sua casa, no seu estado de vida, de relacionamento, de trabalho, problemas com pessoas, problemas biológicos, deformidades e etc. Não são só essas realidades que a gente pode dizer que é sofrimento. O sofrimento, ele se manifesta, ele tem diversas faces, diversas características. Então, tudo que é esse sofrimento ali, ele está ali ligado, de uma forma ou de outra, está ligado à humanidade de Jesus. Então é importante a gente compreender isso, que o nosso sofrimento, ele está associado ao sofrimento da humanidade de Jesus. E quando nós vamos tomando consciência disso, e ao amar o Senhor, e compreender que esse nosso sofrimento, ele não é simplesmente um sofrimento nosso, mas é uma repetição da sua vida, e assumimos isso como uma condição de vida mesmo, e tomamos na nossa carne, na nossa vida, na nossa alma, a paixão de Jesus mesmo nas nossas condições, nas nossas limitações, nos nossos sofrimentos, nós vamos ali
fazendo, suprindo aquilo que Jesus não pôde por causa da limitação do seu tempo na terra. Ele viveu 33 anos e depois voltou para o Pai. E ele continua a sua vida em nós, essa repetição da sua vida em nós. Então, olha que ele fala, que lindo aqui, ó. Por isso a minha satisfação para com o Pai é sempre completa. Então, tudo que ele fez, ele já satisfez ao Pai. E continua ainda satisfazendo através da vida que ele continua nas almas, através da sua humanidade, sendo repetida nas almas que correspondem. As minhas penas estão sempre em ação. Então, todo o sofrimento dele está em ação, está acontecendo agora, nesse exato momento. Porque as almas que me amam me suprem. E por isso, consola-te. Fala para Luiz e fala para nós. Fique feliz, porque o teu sofrimento, o meu sofrimento, supre o sofrimento de Jesus. Quando nós sofremos, nós estamos repetindo a sua humanidade na nossa vida, na nossa alma, na nossa realidade, no nosso cotidiano, no nosso ordinário. Então nós recebemos honra por substituir o Senhor aqui na terra. Então nós somos outros Cristos. O que é um cristão, se não um outro Cristo? Então, quando a gente se autodenomina cristão, a gente precisa também ter a consciência de que ser um outro Cristo é também assumir a sua condição de sofredor, de passar pelo que ele, de repetir a sua vida mesmo. Então, algumas pessoas de uma forma mais intensa, outros menos, mas não importa. Se estamos unidos com Jesus também pelo amor e, sobretudo, conhecendo as revelações na divina vontade, a gente vai compreendendo que também tudo aquilo que nós vamos vivendo, eles, por ser na divina vontade, vão sendo também atos eternos, são atos divinos, porque são atos do próprio Jesus em nós. Então é muito grande essa informação que ele traz. É importante a gente meditar bastante a respeito disso, buscar essa compreensão o mais profundamente possível, conversando com o Senhor. É Ele que vai nos trazendo as informações, porque é uma vida dele em nós. Precisa ter esse diálogo, precisa se ter essa conversa com Ele, precisa se ter essa comunicação. E à medida que nós vamos nos comunicando com Ele e Ele conosco, nós vamos compreendendo mais e mais tudo aquilo que Ele vai revelando. No capítulo 23, que é de 20 de outubro de 1917, como a alma pode fazer-se hóstia por amor de Jesus. Tendo recebido a meu Jesus, estava pensando como poderia devolver amor por amor, e me era impossível o poder restringir-me, diminuir-me, como fez Jesus na hóstia, por amor meu. Isto não está em meu poder, como está no de Jesus. E meu Jesus me disse: minha filha, se não podes restringir-te toda tu dentro do breve giro de uma hóstia, por amor meu, podes muito bem restringir-te toda tu na minha vontade, para poder formar a hóstia de ti na minha vontade. Cada ato que fizeres em minha vontade, me formarás uma hóstia, e eu me alimentarei de ti como tu de mim. Que coisa forma a hóstia? Minha vida nela. O que é a minha vontade? Não é toda a minha vida? Assim também tu podes fazer-te hóstia por amor meu. Por quanto mais atos fizeres em minha vontade, tantas hóstias demais formarás para restituir-me amor por amor. Essa realidade de desejar profundamente amar o Senhor com o amor dele mesmo, porque o nosso amor humano ele é imperfeito, ele é limitado.
E por mais que a gente deseje amar o Senhor, mesmo no mais profundo desejo de amar, ainda assim a gente vai amar de forma imperfeita se nós o amarmos humanamente. Então, quanto que é importante a gente compreender que ao viver na divina vontade, essa nossa vida, ela se torna essa, como no trecho anterior, essa repetição da vida de Jesus, e a gente pode devolver esse amor, porque é Ele mesmo que estará se amando através de nós. E a Luísa traz a realidade ali de vendo ali na hóstia Jesus, ao se restringir numa partícula de pão, ao se restringir ali, ele, ele ali mostra, ele comunica um amor infinito, um amor grandioso, porque ele se fez alimento para nós, para alimentar a nossa alma, para continuar conosco ali. Pela fé, nós sabemos que é Jesus por inteiro, corpo, sangue, alma e divindade, que está na partícula consagrada. Então, ele, Deus restringido num pequeno pedaço de pão, Deus que se restringe ali por amor da criatura, por amor do ser humano. E a alma que vive na divina vontade de nós, que assumimos essa condição de dar a nossa vida para o Senhor, viver em nós e realizar através de nós os atos. Então, todos os atos que nós realizamos na divina vontade são atos eternos e são como se nós fôssemos hóstias ali, porque nós estamos contendo a vida de um Deus dentro de nós. Só que diferentemente, como ele fala em outros trechos, diferentemente da partícula de pão, que é uma matéria que não tem voz, não caminha, não tem vida, a vida naquela partícula é a dele apenas. Nós, na nossa humanidade, na nossa vida aqui, enquanto estamos na Terra, nós recebemos a condição de falar, de se expressar, de olhar, de tocar, de caminhar, de ouvir. Então, nós somos esses seres que estamos vivos, que temos vontade, que temos inteligência, que temos vontade. E ao darmos a nossa vontade para Ele, nós nos tornamos hóstias vivas. Somos hóstias vivas. Em mais de um trecho ele fala a respeito disso, que a alma que vive na divina vontade é uma hóstia viva. Não é apenas um tabernáculo onde é colocada a hóstia, ou seja, aquele espaço ali onde Jesus é depositado. Não é apenas, porque o tabernáculo ele também não tem, ele é um espaço vazio, é um espaço frio, um espaço sem vida, mas a vida é a dele que fica no tabernáculo. Então, mais do que tabernáculos, nós somos as próprias hóstias quando a nossa vida se deixa ser vivida por ele. Então, quanto que é importante isso, em compreender que quando nós vamos praticando os atos, vamos fazendo, então, estar aqui nesse momento falando, estar comunicando essas revelações, compartilhando, divulgando essas mensagens contidas no livro do céu, é um ato. E é um ato que, quando eu dou a minha vontade para o Senhor, é um ato que Ele mesmo está fazendo através da minha vida, através da minha humanidade. Ele assume e Ele está fazendo. Olha o que ele fala aqui. Cada ato que fizeres em minha vontade me formará uma hóstia. Então, imagina quantas hóstias nós não podemos fazer. Quantas hóstias nós não podemos nos tornar ao fazer tantos e quantos atos forem possíveis de serem feitos durante o tempo em que estivermos ainda sobre a terra na divina vontade. E ser essas hóstias que vai alimentar Jesus, que alimenta Jesus. Então, não é apenas Ele que alimenta a nossa alma com a hóstia consagrada, que o Padre consagra no momento da celebração da Santa Missa,
mas é nossa vida sendo hóstia para alimentar a Ele, para alimentar Jesus. Imagina que coisa mais, assim, é lindo isso, de compreender, né, de conhecer isso, e conhecer e na fé buscar assumir isso como uma verdade na nossa vida. A divina vontade foi toda a vida de Jesus e assim ela precisa ser também a nossa, para que a gente realmente possa corresponder e ser essas hóstias para Ele. Capítulo 24, 23 de outubro de 1917. Primeiro ato que Jesus fez ao receber-se sacramentado. Esta manhã, depois de ter recebido o bendito Jesus, estava dizendo-lhe: Minha vida, Jesus, diga-me, qual foi o primeiro ato que fez quando recebeu a si mesmo sacramentalmente? E Jesus: Minha filha, o primeiro ato que fiz foi o de multiplicar minha vida em tantas vidas minhas, por quantas criaturas possam existir no mundo, a fim de que cada uma tivesse uma vida minha unicamente para ela, que continuamente reza, agradece, dá satisfação, ama por ela sozinha, como também multiplicava as minhas penas por cada alma, como se só por ela sofresse e não por outros. Naquele momento supremo de receber-me a mim mesmo, eu dava a todos e a sofrer em cada um dos corações minha paixão, para poder subjugar os corações por meio de penas e de amor. E dando-lhes todo o meu divino, vinha a tomar o domínio de todos. Mas, ai de mim, meu amor ficou desiludido por muitos e espero com ânsia os corações amantes que, recebendo-me, se unam comigo para multiplicar-se em todos, desejando e querendo o que quero eu, para tomar ao menos deles o que não me dão os outros, e para receber o prazer de tê-los conforme meu desejo e a minha vontade. Por isso, minha filha, quando me receberes, faz o que fiz eu, e eu terei satisfação de que, ao menos, sejamos dois que queremos a mesma coisa. Mas enquanto dizia isto, Jesus estava muito aflito, e eu lhe disse: Jesus, que tens? Tu estás tão aflito? Ai, ai, quantos males, como torrente impetuosa inundarão os países. Quantos males, quantos males. A Itália está a atravessar horas tristes, muito tristíssimas. Estreite-se mais a mim. Estejam de acordo entre nós. Rogai a fim de que os males não sejam piores. E eu, meu Jesus, que será do meu país? Não será que já não me queres como antes, porque me amando tu perdoavas em algo os castigos? E ele quase chorando: Não é verdade, te quero bem. Aqui o Senhor também ainda fala um pouco dessa realidade da alma que vive na divina vontade de ser também essas hóstias. E quando ele recebeu-se sacramentalmente, aí a gente fica pensando, mas como foi isso, né? Quando que Jesus se recebeu sacramentalmente? Mas a gente, quando ele, na última ceia, quando ele institui a Eucaristia, quando ele faz ali esse ato de instituir a Eucaristia, ele também toma do alimento, ele reparte entre os presentes ali, entre os apóstolos, e ele também se alimenta. Ele se alimenta dele mesmo, porque ele havia, quando ele parte ali, dá graças e parte o pão, ele ali faz acontecer o milagre, embora os discípulos não tenham consciência disso,
mas é ali o momento em que, pela primeira vez, ele pediu ao Pai para ficar presente na Eucaristia, para ser o alimento das nossas almas. E ao fazer isso naquele momento, não somente os apóstolos, ali os discípulos que estavam presentes se alimentaram, inclusive o próprio Judas, mas Jesus também se alimentou dele mesmo. Então olha o que ele fala, como é que foi para ele. Olha, o primeiro ato que fiz, o de multiplicar minha vida em tantas vidas, por quantas criaturas possam existir no mundo. Então, essa realidade na divina vontade dele se multiplicar, dele viver a nossa vida, a fim de que cada uma tivesse uma vida única, uma vida minha única para ela. Então, cada um de nós temos uma vida de Jesus, temos um Jesus. Também tem um trecho que ele fala que ele fez um Jesus para cada um de nós. Então, cada um de nós temos uma alma que é única e que faz parte de nós, da nossa que nos constitui como seres humanos, dotados de matéria e também de parte imaterial, que é a nossa alma, que é o espírito, é a nossa parte espiritual, mas também nós recebemos ali essa vida de Jesus em nós. Ele viveu a nossa vida e ele comunicou essa vida para cada um de nós. E enquanto nós estamos fazendo os atos de rezar, agradecer, satisfazer ao Senhor, amar, nós na Divina Vontade estamos, repetindo esses atos que o próprio Jesus fez. Mas não só isso, também os sofrimentos, como nós já vimos no trecho agora há pouco, desse sofrimento, dessa paixão, também estamos repetindo nos atos da nossa vida, ali nas condições, nas realidades, no estado de vida de cada um de nós, também estamos repetindo a sua paixão, especialmente no que toca aos sofrimentos de cada um de nós. Ele viveu isso por nós e ele quer que isso realmente se torne real, verdadeiro, uma vez que a gente conhece e assume essa condição que ele nos dá. E quando a gente recebe a Eucaristia, é um momento também, na verdade, para todas as pessoas, mesmo aquelas que não têm consciência da vida na divina vontade, no momento que recebe Jesus na Eucaristia, é um momento onde ele ali se doa, ele se compartilha de forma plena ali com a alma, pelo menos é isso que ele deseja, mas muitas vezes as almas estão tão distraídas ou estão tão enlameadas pelo pecado que a vida dele é comunicada à alma, que recebe ele ali sacramentalmente, mas ele ali recebe só ofensas. Imagina, Jesus vem ali por inteiro e adentra numa alma, ele adentra num corpo ali, numa pessoa, porque a Eucaristia ali ela se apresenta de forma material, mas também como é a vida, como contém ali o Jesus por inteiro, é ele, é ele ali, o Deus, na sua humanidade, mas ele é Deus ali, adentrando também em uma alma. E durante aqueles poucos minutos em que aquela partícula ela existe ali dentro da pessoa, no corpo da pessoa, Jesus está ali por inteiro, mas o quanto que ele não é ofendido nessas almas que o recebem de forma tão indigna. Mas aquelas almas que vão se conformando à divina vontade, que vão conhecendo, que vão entendendo, compreendendo a importância desse ato de recebê-lo sacramentalmente, vai proporcionando ali também para ele respiro, para ele vida, para ele canal de comunicação. Então é um espaço ali onde que ele pode viver, onde ele pode caminhar, onde pode falar, mas também é por pouco tempo. É apenas alguns minutos, mas na divina vontade a vida dele é perene, ele é contínua na alma. Ele não apenas se comunica ali por breves minutos, mas ele se comunica o tempo todo com essas almas. Então, essa vida dele realmente sendo repetida na nossa. Então, para ele foi tão importante, porque ao receber-se na Eucaristia, ele fazia isso por nós, ele estava fazendo esse ato por cada um de nós. E hoje, ao tomarmos consciência disso, imagina,
A nossa ida até a Eucaristia não pode mais continuar sendo da mesma forma. Eu não posso mais ir para a fila da comunhão e receber Jesus Eucarístico ali da mesma forma como eu recebia antes de ter essa informação, de ter esse conhecimento, que ele ele se deu, mas ele já fez esse ato de se receber por mim, pela minha alma, pela minha pessoa, por todos também, mas pela minha. Então ter essa consciência e ter ali naquele momento essa adoração mesmo, esse amor, esse agradecimento, essa gratidão por o que ele fez, pelo que ele viveu, e desejar profundamente que aquele momento ele se perpetue na nossa alma. E isso acontece o tempo todo, não só no momento que a gente vai na Eucaristia, mas ter essa consciência maior quando a gente vai à Santa Missa ou na celebração da palavra, onde é distribuída a Eucaristia. Ter essa consciência, isso é muito grande. E é maravilhoso saber que Jesus já fez isso por nós, e fez por nós. Não fez por ele porque ele não precisava, mas ele fez por nós. No capítulo 25, de 2 de novembro de 1917, Lamento de Jesus, ameaças de castigo para a Itália. Então, já no trecho anterior, ele já começou a falar de castigos. Vamos ver aqui o que ele vai falar. Continuando meu habitual estado entre privações, penas e amarguras, especialmente por tantos males que se ouvem, e pela entrada dos estrangeiros na Itália, rogava ao bom Jesus que detivesse os inimigos que lhe dizia: era esta talvez a inundação que tu dizias em dias passados? E o bom Jesus, vindo, me disse: minha filha, esta era a inundação que te dizia, e a invasão continuará avançando. Os estrangeiros continuarão invadindo a Itália. Muito mereceram. Eu tinha escolhido a Itália como uma segunda Jerusalém. Ela, por correspondência, ignorou as minhas leis, negou-me os direitos que me correspondiam. Posso dizer que não se comporta mais como homem, senão como besta, e nem mesmo sob o peso do flagelo da guerra me reconheceu e quer seguir diante como meu inimigo. Justamente esse tem merecido a derrota e a continuarei humilhando até o pó. E eu interrompendo, Jesus, que dizes? Pobre pátria minha, como você será dilacerada? Jesus, piedade, detenha a corrente dos estrangeiros. E Jesus, minha filha, com grande dor devo permitir que os estrangeiros avancem. Tu, por que não amas as almas tanto como eu desejaria a vitória? Mas se a Itália vencer, será a ruína para as almas. Sua soberba chegaria a tanto que arruinaria o pouco avanço de bem que há na nação. E seria dado como exemplo aos povos, como nação que sabe fazer as coisas sem Deus. Minha filha, os flagelos continuarão. Os países serão devastados, os despojarei de tudo, e o pobre e o rico serão uma só coisa. Não quiseram conhecer as minhas leis. Da terra se fizeram um Deus para cada um, e eu, despojando-os, lhes farei conhecer o que é a terra. Com o fogo a purificarei, porque é tanta a peste que exala, que não posso tolerá-la. Muitos ficarão sepultados no fogo, e assim tornarei jubilosa a terra. É necessário, ou requer a salvação das almas. Já te havia dito há muito tempo destes flagelos, e agora o tempo chegou, mas não de todo ainda. Outros males virão. Emendarei a terra. E eu, meu Jesus, acalma-te, basta por agora. E ele, não,
Você reza e eu farei o inimigo menos cruel. Aqui é uma realidade de flagelo tocando, ele quis referindo mais especificamente à Itália, mas olha o que o Senhor comunica aqui de importante, que se ele não deixasse, se ele não tocasse ali a terra com esses flagelos, o homem se ensoberbeceria. Ele está se referindo à Itália, mas isso se dá também de forma geral. Se ele não permite a dor, não permite o sofrimento, não deixa que as almas ali, as pessoas vão tocando nessas realidades para se voltar para Deus, ele tira dessas almas a oportunidade de conversão. De muitas almas só vão se converter mediante a dor. Então, aquela frase que diz: quem não vai pelo amor, vai pela dor, é uma frase muito verdadeira. E se Jesus usa desse instrumento, ele sabe o que está fazendo. Se ele diz que o flagelo, o sofrimento, a guerra ali é um meio de purificação, é um meio de trazer de volta muitas almas para ele, ele sabe do que está fazendo, do que está falando, ele sabe o que está fazendo. Nós, com o nosso entendimento limitado, muitas vezes a gente vê apenas a dor, o flagelo, a guerra por si só e não percebe o quanto de vida que o Senhor pode adquirir a partir disso, o quanto de vida pode ser gerada a partir dessa morte, porque é uma morte ali de uma realidade de desprovimento dos bens, da disposição, das facilidades que as pessoas têm de ter as coisas. Então, no momento de flagelo, no momento de guerra, essas facilidades, muitas delas, elas se perdem. E é um momento onde que muitas almas acabam se voltando para Deus, acaba ali implorando por misericórdia, acaba implorando a sua intervenção, acaba se convertendo. Então, esse é um instrumento poderoso que o Senhor usou ao longo das décadas, dos séculos e vai continuar utilizando, sobretudo se nós pensarmos no nosso tempo, quanto que a humanidade está se precipitando no abismo, o quando está se encaminhando para a perdição. Se o Senhor não usar desse instrumento, muitas e muitas almas vão perecer. E o Senhor sabe o que está fazendo ao permitir as catástrofes, ao permitir os flagelos, ao permitir essas realidades de sofrimentos em muitas e muitas nações. E embora a gente possa até pensar, nossa, nós vivemos num país onde não tem guerra, nós temos sim uma guerra que é velada, uma guerra silenciosa. O quanto de vidas que se perdem dia após dia pela violência no nosso país não está descrita. É muita gente que perde a sua vida por causa da violência. Então, é uma guerra que não é explícita, mas que existe sim, de seres humanos matando-se uns aos outros. O que acontece na guerra se não são seres humanos se matando? Na violência urbana ou mesmo rural, a violência doméstica, essa violência que está aí exalando da terra, é seres humanos se matando uns aos outros, é seres humanos violentando uns aos outros, é seres humanos delapidando um ao outro, denegrindo um ao outro, despojando um ao outro. Essa realidade do ser humano ter se tornado, como ele fala, até chegar a ser como uma besta, está ali como não mais como pessoa, não mais como essa dignidade de homem que foi feito, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas como uma besta, como uma fera, não, quando a gente fala assim, é como um animal, não, o animal ele é uma criatura que ele está na ordem. O homem, quando ele está sem Deus, ele baixa o nível do animal. Então, ele não é mais apenas ele está na condição animalesca, mas ele é rebaixado da condição animal, porque o animal ele corresponde ali ao seu estado de vida, à sua condição natural. E o ser humano, quando ele baixa,
quando ele baixa essa condição de criatura feita à imagem e semelhança de Deus, ele não se torna um animal, ele se rebaixa à condição animal, ele se torna um monstro, ele se torna uma besta, ele se torna uma fera, ele se torna ali ele é desfigurado dessa condição de semelhança com Deus, de imagem de Deus, ele se desfigura. E ele não faz isso apenas com o semelhante, ele faz consigo mesmo. Então, por isso, dá importância, a gente vai compreendendo que se o Senhor está permitindo, o Senhor está tocando, se o Senhor toca as pessoas com o flagelo, Ele sabe o que está fazendo. E nesses escritos a gente vai compreendendo o quanto que isso é importante, a gente vai falando para o Senhor, conscientemente, sim, Senhor, eu aceito tudo que o Senhor faz. Eu chancelo ali com a minha vontade, faça-se, Senhor. Faça-se, porque o Senhor sabe exatamente o que o Senhor está fazendo. O Senhor sabe exatamente por que está permitindo, para que o Senhor está permitindo tudo isso. Então eu aceito, eu concordo, eu vou com o Senhor, eu estou com o Senhor. Eu não fico contra Deus, porque muitas vezes as pessoas tendem a ficar contra Deus, mas como Deus permite, mas como que Deus deixa isso acontecer? Deus dá a liberdade para nós, Deus dá o livre-arbítrio para cada um de nós, dá a condição de escolher, e nós podemos escolher o bem, escolher a Ele, escolher a Deus, mas o homem prefere escolher a guerra, prefere escolher a terra, prefere escolher as coisas de baixo, as coisas criadas, a não escolher o Criador, a não escolher o seu Pai, o seu benfeitor, aquele que dá a vida, aquele que proporciona a vida, e prefere escolher as criaturas e vai se bestializando cada vez mais. Então, somente através do flagelo é que o homem vai podendo ter uma oportunidade de se voltar para Deus. Então, Jesus fala aqui para ele sabe o que está fazendo. E nesse período aqui é o período que está acontecendo a Primeira Guerra Mundial, 1917. Ele já havia falado a respeito de que aconteceriam flagelos, guerras, mortes, um monte de coisa. Já havia falado para a Luísa lá anteriormente, antes disso. Logo que ele começou o trabalho com ela de purificação, ele já havia falado muito que haveriam muitos castigos. E agora, nesse período, ela passa por esse tempo da primeira, ela também vai passar pela Segunda Guerra Mundial. Mas aqui são períodos ali bastante extremos, e a Luísa era italiana, morava na Itália. E a Itália Jesus fala em outros trechos o quanto que a Itália foi uma terra escolhida para ser ali um espaço de evangelização, um espaço de cultivo da vida de Deus mesmo. Como que teve muitos santos, como que foi Deus deu para a Itália muitos santos, grandes santos da igreja são italianos. A igreja enquanto instituição, ela está em Roma, sediada em Roma, na Itália. Então, imagina, a Itália ali foi escolhida como uma terra para ser para ser uma segunda Jerusalém. Então, se lá na época de Jesus o centro religioso era Jerusalém, a Itália foi escolhida para ser esse centro religioso também. Mas, no entanto, depois de séculos de investimento de Deus nessa terra, nessa pátria, nessa nação, olha o que o Senhor recebe: só ingratidão, só ofensa, só o contrário das pessoas, dos governos, até mesmo do clero, tudo mais. Então ele sabe o instrumento de utilizar para ir tocando essas almas, para ir tocando essas pessoas, para que possa ser resgatado o maior número possível de pessoas através dos flagelos. Então é importante a gente compreender isso. E quando a gente compreende, a gente não fica contra Deus. Isso é muito importante a gente compreender. Porque aí a gente não fala: Senhor, não faz, não faz,
Porque a gente vai compreendendo que a gente não tem mais coragem de pedir para Deus não fazer, não tocar com o sofrimento as pessoas, porque a gente sabe que a gente entende que Deus sabe o que faz. A gente entende que Deus é Deus, e mais do que Deus, Ele é Pai. Ele é um Deus que também é Pai. Ele não é apenas um Deus que nos criou, mas Ele é um Deus que nos deu condição no seu próprio Filho de sermos filhos dele. Somos filhos de Deus por Jesus Cristo. E um pai que ama, e não é apenas um pai simplesmente, ele é um pai que ama. E um pai que ama sabe o que é melhor para o seu filho. E se a gente confia nele, no que ele faz, no que ele é e no que ele faz, a gente concorda com tudo que o Senhor faz. Então, tudo que está acontecendo, que Deus está permitindo, a gente vai concordando, porque a gente sabe que Ele sabe o que está fazendo. Então, a gente compreende que Deus sabe o que está fazendo. E se Ele faz, é porque Ele nos ama. Se Ele permite, é porque Ele nos ama. Se Ele deixa, é porque Ele sabe o que Ele pode tirar de bem. Então, de todo o mal, de toda a guerra, de todo flagelo, existe um bem maior que pode ser retirado de tudo isso. E o Senhor, melhor do que ninguém, sabe disso e sabe tirar proveito de tudo isso. E a gente, sabendo disso, entendendo isso, compreendendo isso, a gente vai falando: sim, Senhor. Se o Senhor está fazendo, eu concordo com o Senhor. Eu creio que o Senhor é o operador da vida, e da vida não apenas dessa vida nessa terra, mas o Senhor é o operador da vida eterna. E o que o Senhor quer para nós é a vida eterna, não é a morte eterna. Então, a gente compreendendo isso, a gente vai realmente selando ali com a nossa vontade. Sim, Senhor, eu creio, eu aceito e eu amo o que o Senhor faz. Eu amo o que o Senhor está fazendo. Então, mesmo que a dor esteja nos tocando, nós vamos dizendo: sim, Senhor, eu amo o que o Senhor está fazendo, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor sabe o que eu necessito, o Senhor sabe da minha necessidade. E eu não vislumbro ainda que a minha necessidade, para que ela realmente possa ser plenamente satisfeita e te devolver a glória que o Senhor merece, essa minha vida, ela precisa passar por isso, precisa tocar essa realidade, precisa tocar essa circunstância, que na maioria das vezes não vai ser agradável, humanamente falando, humanamente pensando, humanamente vendo. Mas quando a gente está em comunhão com o Senhor, quando a gente está vivendo esse processo da vida dele, a gente vai tendo clareza de que tudo que ele vai fazendo, tudo que ele vai operando é o melhor que ele poderia fazer diante das circunstâncias, diante da realidade, diante do mundo que se apresenta. Ele sabe o que é melhor e a gente concorda, e a gente diz sim, a gente diz fiat. Então, vamos avançar um pouquinho mais aqui no capítulo 26, de 20 de novembro de 1917. Jesus fará reaparecer a santidade de viver em sua vontade. Continuando meu estado habitual, meu estado ainda mais doloroso, meu sempre amável Jesus vem e foge como um relâmpago, e não me dá tempo nem sequer de rogar-lhe pelos tantos males que a pobre humanidade sofre, especialmente minha amada pátria. Que golpe para o meu coração a entrada dos estrangeiros nela. Acreditava que Jesus me havia dito antes para me fazer rezar, e se ao vir lhe suplico, me diz: serei inexorável. E se eu insistir dizendo-lhe: Jesus, não queres ter compaixão? Não vês como as cidades são destruídas? Como as pessoas ficam nuas e famintas? Ah, Jesus, como você ficou duro! Ele me responde: minha filha, a mim não me interessam as cidades, as grandezas da terra, se não me importam as almas. As cidades, as igrejas e tudo mais, depois de destruídas, se poderão refazer. O dilúvio não destruiu eu tudo? Eu não destruí eu tudo? E depois, e não refez de novo?
Mas as almas, se perdem, é para sempre. Não há quem as dê novamente. Ah, eu choro pelas almas. Através da terra eles têm desconhecido o céu. Eu destruirei a terra, farei desaparecer as coisas mais belas do que como correntes amarram o homem. E eu, Jesus, o que dizes? E ele, coragem, não te abatas, seguirei em frente. Tu vem no meu querer, vive nele, a fim de que a terra não seja mais a tua habitação, mas que a tua habitação seja eu mesmo. Assim estarás totalmente segura. Meu querer tem o poder de tornar a alma transparente, e então, como a alma é transparente, o que eu faço se reflete nela. Se eu penso, meu pensamento se reflete em sua mente. E se faz luz, e o seu como luz se reflete no meu. Se olho, se falo, se amo e etc. Como tantas luzes se refletem nela, e ela em mim. Assim que estamos em contínuos reflexos, em comunicação perene, em amor recíproco, e como eu me encontro em todas as partes, os reflexos destas almas me chegam no céu, na terra, nas hóstias sacramentais, nos corações das criaturas. Onde quer que eu dê e luz me envie, amor dou e amor me dão. São as minhas habitações terrestres, onde me refugio das náuseas que me dão as outras criaturas. Oh, o belo viver em meu querer! Me agrada tanto que farei desaparecer todas as demais santidades, sob qualquer outro aspecto de virtude, nas futuras gerações, e farei desaparecer a santidade de viver em minha vontade, e farei reaparecer a santidade de viver em minha vontade, que são e serão não as santidades humanas, mas as divinas. E sua santidade será tão alta que, como sóis, eclipsarão as estrelas mais belas dos santos das passadas gerações. Por isso quero purgar a terra, porque é indigna destes portentos de santidade. Olha aqui que maravilha que o Senhor vem explicando para que ele está purificando a terra, para que dessa purificação? Porque ele quer fazer reaparecer a santidade de viver em sua vontade. Essa santidade que foi perdida lá no Éden. Essa santidade que ele havia comunicado ao homem quando fez o homem, quando desobedeceu, o homem perdeu essa santidade. Depois, essa santidade esteve na terra durante a vida de Jesus e de Maria na terra, durante o tempo em que eles viveram sobre a terra, essa santidade esteve na terra novamente, na vida desses dois, na humanidade de Jesus e na vida de Nossa Senhora. A divina vontade esteve ali, viva, acontecendo, ela reaparece. Mas quando os dois voltam de novo para o céu, essa santidade ela fica suspensa e ela reaparece de novo na Luísa. E é onde Jesus faz a comunicação dessa santidade de volta. Ele traz de volta essa santidade na Luísa Picarreta. Ele deposita nela essa santidade para, a partir dela, ela ser comunicada a todas as demais almas. Conhecer, então, esses escritos é adentrar nessa santidade, é adentrar no conhecimento dessa santidade, é fazer, ao conhecer, fazer a adesão a ela. Então, esse trabalho todo de purificação que a Luísa foi relatando, que a gente viu no trecho anterior, que também ela está falando aqui nesse trecho aqui também, dessa realidade de flagelos. O propósito maior que o Senhor quer é essa purificação da terra para que o dom seja comunicado às almas. Ele já está disponível, o dom de viver na divina vontade, que é o dom dos dons, porque é o dom da vida de Deus existindo numa criatura humana, numa alma humana, é a vida de Deus sendo repetida numa alma humana, essa humanidade de Jesus, essa vontade de Deus sendo
reinante ali numa alma humana. É um dom que já está disponível, ficou disponível a partir da Luísa, foi depositado nela, e nós vamos tomando contato com esse dom à medida do conhecimento e à medida da disposição da nossa alma em compreender tudo que o Senhor foi fazendo, tudo que Ele está fazendo e tudo que Ele está realizando agora, nesse exato momento. E esses escritos traz para nós esse conhecimento. É um dom que vem pelo conhecimento, não é um dom que é comunicado de uma forma infusa que independe da nossa, da nossa inteligência tocar, da gente ter consciência do que é e de como se dá. Esse dom dos dons é um dom que ele se dá na nossa plena consciência. A gente tem que saber, a gente precisa conhecer, a gente precisa compreender para aderir. É uma adesão livre, porque como é a vontade nossa, que é dada para Deus, é devolvida, é entregue, cede o espaço da nossa vontade para Ele vir com a dele reinar. Esse ato precisa ser consciente, a gente precisa saber o que está fazendo. Eu preciso compreender o que estou fazendo, eu estou dando a minha vontade para Deus e eu entendo o que é isso. Claro que a gente não vai tocar na profundidade do que realmente é, mas a gente compreende aquilo que é necessário para fazer realmente uma adesão consciente. E aqui, eu vou só repetir o que ele fala aqui, porque é muito importante o que ele vai falando aqui. Eu não preciso nem ficar fazendo muito comentário, porque é muito claro o que o Senhor diz. Minha filha, a mim não me interessam as cidades, as grandezas da terra, se não me importam as almas. Então, o que é importante para o Senhor não é a materialidade, mas é as almas. Isso que para ele é importante. As cidades, as igrejas e tudo mais, depois de destruídas, se poderão refazer. Ele fez isso no dilúvio. Então ele falou, não fiz isso no dilúvio, não acabou com tudo e depois foi reconstruído tudo. Então, o que é material, ele se desfaz e faz de novo. Você reconstrói, mas a alma não. A alma, ela uma vez que ela se perde, não tem mais o que fazer, não tem mais volta. Uma alma perdida já era. E ele ama as almas, não a materialidade onde as almas estão inseridas, mas a alma em si que ele ama e é o que ele deseja. Mas as almas, se se perdem, é para sempre, não há quem as dê novamente. Então, uma vez que a alma se perde, já foi, já era. Ah, eu choro pelas almas. Através da terra elas têm desconhecido o céu. Então as almas se apegam tanto à terra que desconhece o céu. Eu destruirei a terra, farei desaparecer as coisas mais belas do que como correntes amarram o homem. Então tudo aquilo que nos prende aqui, o Senhor fará desaparecer para que o nosso único apego seja apenas o céu. O nosso único desejo seja apenas de retornar para a pátria celestial. E não fique apegado aqui na terra. E ele vai dizendo coragem para ela. Não te abatas, seguirei em frente. Ele vai continuar fazendo e ele sabe o que está fazendo. Tu vem no meu querer, então você sabe o que eu estou fazendo, então você concorde comigo. Vive no meu querer, a fim de que a terra não seja mais a tua habitação. Então, nós estamos na terra, mas não somos da terra. Nós não habitamos, nós estamos aqui peregrinando ainda, mas nós não pertencemos a este lugar. Mas que a tua habitação seja eu mesmo. Então, o Senhor é que é a nossa morada, nós moramos nele, nós habitamos nele. Assim estarás totalmente segura. Meu querer tem o poder de tornar a alma transparente, e então, como a alma é transparente, o que eu faço se reflete nela. Se eu penso, meu pensamento se reflete em sua mente e se faz luz. E o seu como luz, ou seja, o seu pensamento como luz se reflete no meu. Então é o Senhor que se reflete. Se ele está pensando, ele reflete essa luz do pensamento dele no nosso pensamento. Então nós pensamos o pensamento de Deus. E ao pensar o pensamento de Deus, ele se volta para Deus. E ele coloca aqui também, se olho, se falo, se amo. Então, tudo que ele faz, ele reflete para essa alma, porque ele se comunica a essa alma, ele vive nessa alma.
Como tantas luzes se refletem nela e ela em mim, assim que estamos em contínuos reflexos, em comunicação perene, em amor recíproco. E como eu me encontro em todas as partes, os reflexos dessas almas me chegam do céu, na terra, nas hostes sacramentais, nos corações das criaturas. Então chega em todos os lugares, porque Ele está em todos os lugares. E as almas que estão no divino querer, elas também têm esse poder. Onde quer que eu dê e luz me envie, amor dou e amor me dão. São as minhas habitações terrestres. Então nós somos esses espaços da habitação de Jesus, da habitação de Deus, onde me refugio das náuseas que me dão as outras criaturas. Então as almas que vivem na divina vontade são esses espaços da continuidade da vida de Jesus, esse espaço onde Ele quer viver, que Ele quer habitar, que Ele quer agir. Oh, o belo viver em meu querer me agrada tanto que farei desaparecer todas as demais santidades, sob qualquer outro aspecto de virtude, nas futuras gerações. Toda essa santidade da humana, a santidade das virtudes que a gente conhece até então, a santidade que viveu os santos de até então, eles desaparecerão e serão apenas a santidade divina que vai existir no tempo vindouro. Esse tempo da era da paz que é tão falado, essa era que é a santidade divina, a santidade das almas viverem fundidas com Deus, de Deus viver nas almas, Deus habitar nas almas, porque Ele nos fez para Ele. Ele fez o mundo para que nós habitássemos e fez-nos para Ele habitar. Então, esse tempo que Ele está planejando, que está em plena execução, que vai acontecer, que está aí já se avizinhando, precisa desse processo de purificação. E vai ficar realmente permanecer as almas que serão essas habitações. Será o triunfo do Imaculado Coração de Maria, porque esse triunfo é nas almas, e esse reinado do Sagrado Coração de Jesus, que também é nas almas. Não é um reinado de Jesus estando aqui na terra visivelmente, materialmente, não. É o reinado dele nas almas. É um reinado de almas, não é um reinado material, é um reinado na alma. No capítulo 27, para a gente fechar aqui, que continua no mesmo assunto, de 27 de novembro de 1917. A santidade de viver no divino querer está isenta de interesse pessoal e de perda de tempo. Então vamos lá. Continuo só por obedecer. Meu sempre amável Jesus parece que tem vontade de falar do viver em seu santíssimo querer. Parece que enquanto fala de sua santíssima vontade, esquece tudo e faz esquecer tudo. A alma não encontra outra coisa que a necessidade, outro bem, que viver em seu querer. Então, meu doce Jesus, depois de ter escrito no dia 20 de novembro acerca do seu querer, desagradando-se comigo, me disse: minha filha, não disse tudo. Quero que não deixe de escrever nada quando eu te falo de meu querer. Ainda as mais pequenas coisas, porque todas servirão para bem dos que virão. Em todas as santidades houve sempre os santos que deram início às diferentes espécies de santidade. Assim, houve o santo que iniciou a santidade dos penitentes, outro que iniciou a santidade da obediência, outro a da humildade, e assim de todas as outras santidades. Agora, o início da santidade de viver no meu querer, quero que sejas tu. Minha filha, todas as outras santidades não estão isentas de perda de tempo e de interesse pessoal. Como, por exemplo, uma alma que vive em tudo a obediência tem muita perda de tempo. Aquele falar e falar continuado a distrai de mim. Põe a virtude em meu lugar. E se não tiver a oportunidade de tomar todas as ordens, vive inquieta. Outra que sofre tentações. Oh, quanta perda de tempo! Não se cansa de dizer todos os seus obstáculos e põe a virtude do sofrimento em meu lugar. E muitas vezes estas santidades se esfumam. Mas a santidade de viver em meu querer está isenta de interesse pessoal, de perda de tempo. Não há perigo de que me mudem pela virtude. Porque viver em meu querer sou eu mesmo.
Esta foi a santidade da minha humanidade na terra, e por isso fez tudo por todos, e sem a sombra do interesse. O interesse próprio tira o selo da santidade divina. Por isso jamais pode ser sol. No máximo, por mais bela que seja, pode ser uma estrela. Por isso quero a santidade viver no meu querer. Nestes tempos tão tristes, a geração tem necessidade destes sóis que a aqueçam, a iluminem, a fecundem. O desinteresse destes anjos terrestres, tudo para bem dos demais, sem a sombra de interesse próprio, abrirá o caminho nos corações de todos para receber a minha graça. Além disso, as igrejas são poucas, muitas serão destruídas, muitas vezes não encontro sacerdotes que me consagrem, outras vezes permitem que almas indignas me recebam e que almas dignas não me recebam. Outras vezes as almas não podem receber-me, assim que meu amor se encontra obstruído. Por isso quero fazer a santidade viver em meu querer. Nela não terei necessidade de sacerdotes para me consagrar, nem de igrejas, nem de tabernáculos, nem de hóstias, senão que estas almas serão tudo junto: sacerdotes, igrejas, tabernáculos e hóstias. Meu amor estará mais livre cada vez que me consagrar, e poderei fazer, a cada momento de dia, de noite, em qualquer lugar onde essas almas se encontrem. Oh, como o meu amor terá seu desabafo completo. Ah, minha filha, a presente geração merece ser destruída de todo, e se permitirei que pouco reste dela, é para formar estes sóis da santidade de viver em meu querer, que a exemplo meu me refarão de tudo o que me devem as outras criaturas, passadas, presentes e futuras. Então a terra me dará verdadeira glória, e meu fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra, terá seu cumprimento e conclusão. Aqui é a realidade do cumprimento da oração do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, aquela vontade que é no céu também será aqui na terra, onde o Senhor habitará nas almas, onde Ele será nas almas, onde Ele fará vida nas almas, onde Ele agirá nas almas, de forma livre, não obstruída, não freada. Não em momentos sim, em momentos não. Será o tempo todo. É a vida dele acontecendo nas almas o tempo todo. É esse reinado de Jesus, realmente, esse trono que ele estabelece nas almas e passa a sua vontade apenas a existir nestas almas. Mas para isso é necessário esse conhecimento. Então, olha que importante que ele fala. Que enquanto a santidade humana, que é a santidade das virtudes, elas contêm interesse pessoal, e as pessoas que vivem na santidade das virtudes, elas focam na virtude e não no Senhor. E ele dá exemplo da virtude da obediência. Então, enquanto a alma tem o que obedecer, ela está tranquila, mas a partir do momento que ela não tem o que obedecer, ela já começa a ficar perturbada. E ela tira os olhos do Senhor e ela foca na obediência. Então, uma virtude é uma santidade que foca na virtude e não foca em Deus. Tem uma aparência de focar em Deus, mas no final das contas existe ali um interesse pessoal, um interesse da pessoa, existe uma vontade humana. São almas que fazem a vontade de Deus, mas com a sua própria vontade. Então eu obedeço, mas eu obedeço, e não é o Senhor em mim que está obedecendo. Então olha que diferença. Eu sou humilde, mas não sou eu de verdade que sou humilde. Na verdade, na santidade da humildade, essa virtude da humildade. É eu que sou humilde, não o Senhor que é humilde em mim. Isso nas demais virtudes. Então, existe ali a parte humana, existe ali a humanidade, existe ali a vontade da pessoa que caminha junto. Quer fazer a vontade de Deus? Sim, mas com a vontade da criatura. Na santidade da divina vontade, na santidade divina, na santidade do querer divino, a humanidade perde toda a vez, ela cede todo o espaço, então não existe mais interesse. Eu não tenho mais interesse pessoal de nada, eu não quero mais nada. Tudo é Deus que quer em mim, tudo é Deus que faz em mim, é Ele. Eu não tenho mais interesse, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais
Eu acho que assim seria melhor, ou assado seria melhor. Não acho mais nada. É Deus que acha em mim, é Deus que faz em mim, é Deus que realiza em mim, é Deus que reina em mim. Então isso faz toda a diferença. E esse é um trecho muito importante. Até não vou não vou fazer aqui esmiuçar ele aqui, mas é importante que quem toque, que chegue nesse ponto, nesse trecho aqui, realmente medite muito no que o Senhor está falando, porque aqui é um texto-chave de compreender o que é a divina vontade e como que ela se dará. Então, só vou repetir aqui esse parágrafo para realmente ficar ali bem selado dentro da gente, mas é importante a gente esmiuçar com a meditação do que ele está falando. Minha filha não disse tudo, porque ele já havia começado a falar da santidade de viver na vontade divina no trecho anterior. Quero que não deixe de escrever nada quando eu te falo de meu querer. Então, tudo que ele falava, ela tinha que escrever, porque tudo que ela escreveu foi importante, é importante para nós. Tudo que está escrito é importante para nós. Ainda as mais pequenas coisas, porque todas servirão para bem dos que virão. Então, o bem que nós estamos tocando nesse escrito foi porque a Luísa obedeceu e escreveu. Em todas as santidades houve sempre os santos que deram início às diferentes espécies de santidade. Assim houve o santo que iniciou a santidade dos penitentes, outro que iniciou a santidade da obediência, outro da humildade e assim de todas as outras santidades. Agora, o início da santidade de viver no meu querer, quero que sejas tu. Então é ela a depositária dessa santidade, a Luísa Picarreta. Minha filha, todas as outras santidades não estão isentas de perda de tempo e de interesse pessoal. Olha que importante, isso aqui é importante a gente compreender. Não estão isentas. Existe um interesse pessoal, existe uma perda de tempo. E ele vai dar o exemplo. Uma alma que vive tudo a obediência tem muita perda de tempo. Aquele falar e falar continuado a distrai de mim, põe a virtude em meu lugar. E se não tiver a oportunidade de tomar todas as ordens, vive inquieta. Outra alma que sofre tentações. Quanta perda de tempo! Se não se cansa de dizer todos os seus obstáculos. Senhor, como eu sofro. Senhor, como que eu sou tentada. Senhor, como que... Entendeu? Fica ali, se prende na virtude de estar ali lutando contra. E põe a virtude do sofrimento em meu lugar. E muitas vezes essas santidades se esfumam. Mas a santidade de viver em meu querer está isenta de interesse pessoal. Então, olha só, vamos gravar no nosso coração, na nossa alma. A santidade de viver no querer divino está isenta de interesse pessoal, está isenta de perda de tempo. Não há perigo de que mudem o Senhor pela virtude, de que troquem o Senhor pela virtude. Não existe isso na santidade da divina vontade. Porque viver na divina vontade é Ele mesmo que vive. Esta foi a santidade da minha humanidade na terra, que eu falei um pouco antes. A humanidade de Jesus, de Nossa Senhora, foi a divina vontade. E por isso fiz tudo por todos e sem a sombra do interesse. Ele não tinha interesse de nada. Era somente a glória do Pai. O interesse próprio tira o selo da santidade divina. Por isso jamais pode ser sol. No máximo, por mais bela que seja, pode ser uma estrela. Por isso quero a santidade de viver em meu querer, nestes tempos tão tristes. A geração tem necessidade destes sóis que a aqueçam. Então, as almas, mesmo que sejam poucas, que viverão na divina vontade, que serão esses outros Cristos, esses outros Jesuses, elas serão esses sóis que iluminarão as outras almas. Então, fazer essa comunicação, compartilhar esses escritos, publicar esses escritos, divulgar a divina vontade iluminar as outras mentes que vão tocando também. Assim como chegou essa luz para mim, ela pode chegar a outras almas também através de mim. O desinteresse destes anjos terrestres, e não pode ter interesse nenhum da minha parte. O meu único interesse é o interesse de Deus, é que a vontade dele seja conhecida, amada e correspondida. Tudo para o bem dos demais, sem a sombra de interesse próprio, abrirá o caminho nos corações de todos para receber a minha graça. Então, quando nós, na divina vontade, fazemos sem interesse pessoal nenhum, é apenas o interesse de Deus,
é apenas o interesse de chegar às almas para que elas, a sua vontade divina seja conhecida pelas almas. Esse é o nosso interesse, o único interesse, porque é o interesse de Jesus. Então, o nosso interesse é o interesse de Jesus, de tornar esses escritos conhecidos. Então, isso é viver essa vida dele, isso é repetir essa vida dele na nossa. Então, isso é muito importante. Depois ele vai falar aqui das igrejas, das realidades todas que nós já conhecemos, mas assim, que é importante a gente saber que nós somos esse espaço da vida de Deus. A nossa alma é a habitação de Deus, ela foi feita para isso. Se a nossa alma não corresponde a essa finalidade para a qual ela foi feita, não tem sentido a nossa vida, ela perde todo o significado. A gente sai do caminho que foi trilhado para nós, que foi planejado para nós, e por isso o sofrimento perde o para quê, perde o sentido. E a gente fica preso no sofrimento. Então, quando a gente encontra o para quê da nossa existência, nós fomos feitos para Deus e somos para Deus. Então, o sofrimento que nos tocar, nós vamos entender. Jesus, ele era Deus e ele sofreu na sua humanidade. Então, por que eu não vou sofrer? Eu vou amar sofrer, porque eu sei que é a vida dele que está se repetindo na minha. Então, compreender isso faz toda a diferença, faz completa diferença. E saber que nós somos essas vidas, onde é o espaço da existência da vida dele que ele quer dar, que ele quer que seja, que ele quer que exista. Então, compreender isso e não aderir é simplesmente desejar não ter vida. Então, eu desejo ter vida, Senhor, não a minha vida mesmo, porque a minha vida não é minha, a minha vida não me pertence, ela é sua, e eu entrego, eu cedo o espaço da minha vida, da minha vontade para o Senhor ser, para o Senhor existir, para o Senhor fazer, para o Senhor realizar o que o Senhor quiser. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Divina vontade reina na minha vontade, vem em todas as ações que eu estou a fazer e farei durante esse dia, farei durante a minha vida toda ainda sobre esta terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Estivemos e permaneceremos unidos em nome deste Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiat, fiat, fiat.